Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir diretamente da cidade de Košice, do estádio Locomotiva, o encontro do Papa Francisco com os jovens. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco, que nesse momento está chegando ao estádio Locomotiva, depois do encontro que teve no bairro Lunik 9, gueto cigano rejeitado por todos, aonde o Papa Francisco foi levar a sua bênção, na periferia de Košice, lugar onde mais de 5.000 pessoas de origem cigana são obrigadas a viver em condições de degradação e pobreza. Milhares de jovens agora no estádio Locomotiva para esse encontro tão aguardado pelos jovens que desde o início da manhã se encontram cantando e esperando a presença do Papa Francisco. Nesse momento, Papa, é a indicação, o Papa já se chegou ao estádio e se encontra entre nós. No encontro com os jovens será recordada a beata Anna Kolizarov, jovem eslovaca que foi assassinada durante a Segunda Guerra Mundial por um soldado soviético por ter defendido a sua castidade. Ana foi beatificada nesse estádio no dia 1º de setembro de 2018. No estádio, o Papa acolhido pelos jovens, também pelo representante da Pastoral Juvenil e por 2 jovens que lhe ofereceram flores. Enquanto isso, a música é o fio condutor para os jovens. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Niesť tých, čo stratia dých, prichádza pozvať aj nás. Chyťme sa za ruky, spletme z nich síl a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chyťme sa za ruky, spletme z nich síl. Uma canção de boas-vindas ao Santo Padre. Em fundo podemos ver Cardeal Josef Tonko, que está à casa sua. É uma canção de boas-vindas, Santo Padre. E neste momento, o Papa Móvel entra no estádio. Podemos ouvir o grito, o aplauso dos jovens que recebem Papa Francisco. Um encontro tanto aguardado pelos nossos jovens eslovacos. É Papa Francisco no meio dos jovens da Eslováquia. Sabemos quanto era aguardado esse encontro dos jovens eslovacos com o Papa Francisco. E agora, Papa Francisco, entre os jovens eslovacos, um país de mais ou menos 5 milhões de habitantes que recebe o sucessor de Pedro. Uma grande emoção, não só para o Papa Francisco de estar entre os seus jovens, mas para os jovens que recebem Papa Francisco. Recordamos que presente também no estádio muitas famílias, jovens famílias, que desejaram estar junto com o Santo Padre para receber a sua palavra, a sua orientação, o seu estímulo.
Imagens que chegam até você da cidade de Kozes, em que Papa Francisco, mais uma vez, se torna jovem com os jovens. Vemos no sorriso do Santo Padre a alegria de poder estar com esses jovens. Momentos atrás, o Santo Padre esteve reunido com os ciganos do bairro Lunik 9, onde levou a sua bênção, onde o Papa, mais uma vez, disse que eles fazem parte da igreja, recordando as palavras de Paulo VI, em que eles fazem parte da igreja, são parte integrante, são filhos de Deus. Mais uma vez o Papa recordava então a eles. E agora recorda também aos jovens a importância da juventude para a igreja, o futuro da igreja, que se reúne ao redor do Papa Francisco. Futuro da igreja da Eslováquia. Teremos o encontro com jovens, a saudação do arcebispo de Kozes, dos latinos, Dom Bernard Bober, e depois o testemunho de 3 jovens que vão contar também da sua experiência de vida. O discurso do Santo Padre, tão aguardado. Depois os presentes também que os jovens querem dar ao Santo Padre, oração do Pai Nosso, a bênção, né? E o Santo Padre depois deixa o estádio Locomotiva, retornando a Bratislava. Na hora de voo, mais uma vez, mais ou menos, separa Bratislava de Kozes. Imagens que chegam até vocês de Kozes e do estádio Locomotiva. Conhecemos a alegria de Francisco de encontrar-se com jovens nas suas viagens internacionais, sempre um momento dedicado à juventude, sempre um momento para falar do futuro da igreja, para lançar sementes em terra fértil, como diz o Santo Padre, e cabe a eles darem os frutos. Um encontro preparado com muita atenção, com muito esmero, para receber da melhor maneira possível Papa Francisco. Os jovens chegaram já de manhã cedo ao estádio para poder viver esse momento singular com a chegada de Francisco. E muitos que diziam: que bom ter o Papa entre nós, uma cidade pequena, como dizem, e temos aqui o sucessor de Pedro. Queremos abraçá-lo, queremos beber da sua mensagem para continuar a esperar. A esperança é sempre uma palavra em que o Papa recorda sempre: não deixem roubar seus sonhos, não deixem roubar suas esperanças. E aqui, mais uma vez, o Papa então vem confirmar os jovens na fé. Nesse encontro com os jovens na cidade de Kozes, um encontro que também se recorda a beata, como dissemos antes, Anna Kolizarova, uma jovem eslovaca que foi assassinada por um soldado soviético durante a Segunda Guerra Mundial por ter defendido a sua castidade. E ela foi beatificada nesse mesmo estádio em 1º de setembro de 2018.
E agora o canto da barca, nós conhecemos. Vamos ouvir. Era um canto muito amado por São João Paulo II, era um dos seus preferidos. Alegria no rosto dos nossos jovens da Eslováquia que recebem Papa Francisco. Papa Francisco que nessa manhã também presidiu a divina liturgia bizantina de São João Crisóstomo. No dia em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. E toda a homilia do Papa nessa manhã foi voltada justamente a meditar no escândalo e a loucura da morte de Jesus. A cruz era instrumento de morte e, contudo, dela veio a vida, disse o Papa. E por isso, o santo povo de Deus a venera. Aos olhos do mundo, a cruz é um fracasso. Quantas vezes, disse Francisco, aspiramos a um cristianismo de vencedores, a um cristianismo triunfalista que tenha relevância e importância, receba glória e honra. Mas um cristianismo sem cruz é mundano e torna-se estéril. Deus escolheu o caminho mais difícil, a cruz, para que não houvesse na terra ninguém tão desesperado que não conseguisse encontrá-lo, até mesmo na angústia, na escuridão, no abandono, no escândalo da sua miséria e dos próprios erros. A cruz não quer ser uma bandeira elevada ao alto, mas a fonte pura de uma maneira nova de viver. E qual é essa maneira? A do Evangelho, a das bem-aventuranças.
Não só os santos e mártires foram testemunhas, mas também pessoas humildes e simples que deram a vida, amando até o fim. O caso da beata Anna Kolizarova, jovem eslovaca. Podemos ver a presença de muitas famílias também nesse encontro do Papa Francisco com seus jovens. Vemos atrás a imagem de uma família. É sempre o tom que o Santo Padre dá também para a família. A estátua é a estátua de São José, que representa São José e Maria grávida. Estamos transmitindo ao vivo do estádio Lokomotiv em Košice o encontro do Papa Francisco com os jovens. O Papa, nesse momento, se encontra com os jovens da Pastoral Juvenil, que ofereceram flores, e também com o responsável da Pastoral Juvenil. A alegria se faz presente onde se encontra o sucessor de Pedro. E hoje ainda mais com a presença dos jovens. Vemos Francisco, depois de todos esses dias de tantos compromissos, forte, como diz ele, estou aqui junto com vocês. Agradece enquanto as palmas brotam de maneira uníssona em todos os cantos do estádio Lokomotiva. Papa Francisco. Esses jovens que durante todo o dia aguardaram esse encontro com Papa Francisco. Teremos a saudação agora de Dom Bernard Bober, arcebispo de Košice. Caríssimo Santo Padre Francisco, toda a Eslováquia sente uma grande alegria por sua presença aqui entre nós. Em nossa arquidiocese, sentimos esse dia como um momento de fortalecimento e encorajamento para a nossa vida. Todos nós, especialmente os jovens, vivemos em uma estranha confusão típica dessa época e não é fácil superá-la. A Virgem Maria, que também é padroeira da Eslováquia, é, segundo o lema dessa sua viagem, um grande exemplo para nós. Queremos ser como ela, especialmente em nossa disposição de estarmos atentos e ajudar as necessidades dos outros. Com ela, São José aceitou a vontade de Deus com o coração aberto e agiu de acordo com ela. Portanto, ele é um incentivo para que nos tornemos o sal da terra e a luz do mundo, através de pequenas boas ações e ajuda concreta aos outros. Esses exemplos são acompanhados por nossa beata Anna Kolizarova, que foi beatificada aqui em 2018. Ela, com suas virtudes, é para muitos jovens uma companheira no caminho da vida e no caminho para Cristo. Em linha com esses exemplos, com amor filial, queremos dar-lhe as boas-vindas, Santo Padre. Vemos no Senhor o guia e pastor que nos mostra, em nome de Cristo, os valores verdadeiros e eternos
e nos aproxima da experiência da misericórdia de Deus. Temos uma grande necessidade de experimentar exatamente isso. Desejamos ouvir suas palavras para progredir em nossas vidas. Queremos viver mais profundamente nossa vida cristã e humana, apesar de nossos repetidos fracassos e fraquezas, esperando em Cristo e em seu amor infinito. Agradeço-lhe em nome de todos nós por sua visita, Santidade, e peço-lhe que nos encoraje. O agradecimento, então, pela visita de Sua Santidade. Podemos ver no sorriso do Santo Padre a alegria de dizer: que bom que eu estou aqui com vocês. E peço-lhe que nos encoraje e nos mostre o caminho nesse tempo de confusão e tensão, para que não nos desorientemos, mas saibamos encontrar aquele ponto seguro que só Jesus pode nos dar. Seja bem-vindo, Santo Padre, e sinta-se em casa entre nós. A juventude da Eslováquia saúda o Senhor. Palavras de Dom Bernard Bober. Esse encontro com jovens, essa saudação ao Santo Padre, esse momento intenso vivido, e como vemos e podemos sentir e ouvir os jovens felizes por estar com o Papa Francisco. Agora teremos o testemunho de 3 jovens. Primo testemunho é de Petra. Meu nome é Petra e eu gostaria de oferecer meu testemunho de como o sacramento da reconciliação mudou minha vida. Trata-se do momento em que reconheci a razão da paixão de Jesus na cruz por mim. Desde criança eu tinha visto Jesus na cruz, em casa, na escola, na igreja, mas não percebia o significado de seu sacrifício. Houve um longo período em minha vida quando vivi sem o sacramento da confissão, precisamente durante minha preparação para a crisma. Exatamente, eu era um candidato ideal à crisma. Não tive problemas com meu conhecimento do catecismo, era ativa nas celebrações litúrgicas. À primeira vista, tudo estava perfeito. Mas todo esse tempo eu era, como disse Jesus, um sepulcro caiado de branco. Sucesso e perfeição no exterior, mas um vazio mortal no interior. Depois veio o momento da confissão antes da crisma. Eu escolhi a Catedral de Košice para minha confissão, para o máximo anonimato. Eu queria confessar-me ao padre que nunca me havia visto antes e que talvez nunca mais iria me ver. Quando eu estava confessando meus pecados, esperava grandes reprovações e indignação. Mas nada disso aconteceu. O padre estava feliz por eu ter ido. E, por penitência, ele me fez rezar um Pai Nosso. Quando terminei a confissão, sentei-me na catedral e comecei a rezar o Pai Nosso. 1, 2, 3 vezes. E rezei ao Pai Nosso talvez 30 vezes. Para mim, essa confissão e a bondade do sacerdote e aquela invocação de Deus como Pai ressuscitou meu coração. No dia seguinte, recebi a crisma e me senti muito feliz. A alegria e o fogo do Espírito Santo até agora vivem em meu coração.
Essa é a razão pela qual eu ainda preciso receber o sacramento da confissão, para limpar meu coração do pecado e enchê-lo com o Espírito Santo. Além disso, estou cheia de um grande desejo de servir e de falar de Jesus. Tudo em minha vida mudou, porque eu mudei. O principal é a mudança na minha atitude em relação ao pecado. Eu sei que não quero viver sem pecado. Eu não quero ser um sepulcro caiado de branco. Eu entendo porque Jesus sofreu na cruz. Santo Padre, eu sei que a confissão ajudou muito também o Senhor em sua juventude. Como um jovem deve superar os obstáculos no caminho em direção à misericórdia de Deus? V živote veľmi pomohla jedna sviatosť zmierenia v období vašej mladosti. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu? A pergunta que faz então Papa Francisco: como um jovem deve superar os obstáculos em direção à misericórdia de Deus? Petra Filova de Kozevic, ela tem 29 anos e atualmente é estudante de educação religiosa na Faculdade de Teologia de Kozice. Vamos ao... Para o segundo testemunho agora. Segundo testemunho de Peter. Meu nome é Peter, minha esposa Zuzka. Nos conhecemos há 13 anos. Após meus estudos universitários, começamos nosso relacionamento e pela primeira vez fomos em peregrinação a Vysoké nad Łom para rezar a Beata Ana. Zuzka era uma fiel frequentadora da igreja, mas eu era um jovem mundano. A emoção de Peter. A emoção é palpável. Peter tem 37 anos. A história da Beata e sua defesa da castidade tocou fortemente nossos corações. Para mim, então, era impensável preferir perder a própria vida para não perder a própria inocência. Começamos a perceber esse dom de Deus com olhos totalmente novos. Ambos fomos feridos por nossos relacionamentos passados e não queríamos repetir os mesmos erros. Tive minha primeira experiência de contato com Deus na companhia de jovens crentes e compreendi o verdadeiro sentido da vida que eu vinha buscando há tanto tempo. Minha esposa, Zuzka, entregou todas as suas relações passadas e superficiais na confissão sacramental, recebeu a cura do perdão e a vontade de recomeçar. Ela rezou a Beata Ana diante do seu túmulo durante toda a peregrinação. E também ponderou como me contar sobre sua necessidade de uma relação casta comigo. Foi um milagre para ela, que eu a propus primeiro. Graças a Beata Ana, redescobrimos e compreendemos o valor da castidade em nossa relação e a mantivemos até nosso casamento. Sem a bem-aventurada Ana, nossa relação poderia ter ido em outra direção e talvez não tivéssemos ficado juntos por muito tempo. Reconhecíamos e reconhecemos a graça da intercessão de Ana para nosso amor. Eu então mudei totalmente minha vida. Meus amigos e pais não me reconheciam mais. Após um ano de preparação, recebi minha primeira Santa Confissão e recebi Jesus na Eucaristia. Depois nos casamos. Hoje estamos juntos há 11 anos. Em casa temos uma foto e uma relíquia da bem-aventurada Ana, como lembrança de sua beatificação, mas acima de tudo, a levamos em nossos corações.
rezamos a ela e acreditamos que ela intercede por nós e por outros junto ao nosso Pai Celestial. Agradecemos a Deus e a Ana por nosso amor. Por nossos 3 filhas. Santo Padre, como devemos encorajar os jovens a acreditar no valor do amor casto? Emocionado, podemos ver Peter Leck, 37 anos, na cidade de Brezno. Estudou na Universidade de Matei Belo. Sua esposa Susana tem 36 anos, é de Zovlen. Também estudou em Banska Bystrica. Eles têm 3 filhos, Sofia, 9 anos, Luísa, 7 e Maria, 4 anos. Estão esperando um bebê agora para setembro. O terceiro testemunho agora que teremos. Drahý svätý Otec, Peter Liske. volám sa Peter, Meu nome é moja Peter. manželka je Lenka O nome da minha esposa Elenka. a tu sú naše 3 deti. Esses são nossos 3 filhos. Eliska, Emanuel Emanuel a Lenka. e Elenka. Ako malý chlapec som mal náročné Tive detstvo. uma infância difícil quando 13 menino. rokov som vyrastal Quando eu pri tinha mami, 12 anos, ktorá nám eu perdi zomrela. a minha mãe. Život v rodine A vida em bol família často era muitas ako vezes ťažký como kríž. uma cruz pesada. Ako chlapec Quando som jovem, potom žil hriešným Eu vivi životom, uma vida cheia de až kým som pecados, neprišiel na štúdia até que do vim para Košic. Košice para estudar. Tu som stretol spoločenstvo Aqui mladých conheci uma veriacich comunidade ľudí de jovens a crentes starostlivých e kňazov. sacerdotes zelosos, A môj život sa e minha začal vida meniť. começou a mudar. Petra som stretla Agora, práve Lenka, v tomto conheci spoločenstve Peter no grupo de mladých jovens veriacich crentes e começamos a sair juntos. ľudí. Začali sme sa Mas nosso spolu relacionamento zobrať, ale não foi nebolo to fácil. jednoduché. Zranenia z As feridas do minulosti passado trouxeram prinášali muitas mnoho dúvidas e pochybností a dificuldades ao trápenia, ponto de termos rompido. dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny Nossa a relação nem počas sempre foi poznávania, romântica, mas no muitas často vezes aj o kríži. dolorosa. Ale v pastoračnom Mas no Centro de centre Pastoral na Juvenil da univerzite universidade sme vždy sempre nachádzali encontramos prijatie acolhida. a vo Vysokej nad Uhom pri Então, Anne em Kolesárovej Visova sme Nad sa Uon, učili, čo je com nezištná Ana, služba, aprendemos o que significa serviço živá abnegado, viera, fé viva, radostné srdce coração alegre a poklad e o čistoty. tesouro da castidade. Napriek ťažkostiam Apesar de sme muitas k sebe dificuldades, cítili úprimnú sentimos lásku. um amor sincero um pelo A outro tak pred 9 e por isso, há rokmi 9 anos, sme si prometemos slúbili um ao outro vernosť fidelidade do para sviatosti sempre manželstva. no sacramento do matrimônio. Ale ani potom nebol náš život ľahký. Continua Peter. Odišli sme do Nossa sveta za vida não foi prácou fácil. a No na início, mňa doľahla ťažká estávamos choroba. procurando um bom emprego e eu fiquei gravemente Bol som doente. na pokraji života a Minha nieraz vida sme estava em perigo. siahli až na E dno muitas našich vezes estávamos no fundo de nossas Ježiš nám v forças. najťažšom čase ukázal, Entretanto, Jesus ako nás miluje nos mostrou em nosso a že za momento mňa mais zomrel na difícil kríži, o quanto Ele aby nos som ama mohol žiť. e que morreu na cruz por V tom nós. čase sme dostali relíquiu Naquele momento também blahoslavenej recebemos a Anny relíquia da Kolesárovej, Beata Ana, ku ktorej a quem sa stále sempre modlievame. nos dedicamos. Po 5 rokoch Após ťažkého 5 anos de trápenia tribulações, prišlo vyslobodenie ficamos z choroby. livres dessa doença. Teraz zažívam nový život v zdraví Agora estou a novamente em teším boa sa saúde celou rodinkou. e vivo em alegria com toda a minha Pracujem família. ako lekár, Eu trabalho como médico, Lenka je učiteľka minha esposa Lenka é a máme professora tri krásne deti. e temos 3 filhos maravilhosos. Ďakujeme dobrotivému Bohu, Agora, Lenka, agradecemos a benevolência de Deus, disse ela. ďakujeme dobrotivému Bohu Agradecemos a benevolência de Deus por seu cuidado providencial com o qual Ele nos guia Ďakujeme aj za kríž. no caminho da vida. Ďakujeme Agradecemos-lhe blahoslavenej também Anke pela za jej cruz. príhovor. Agradecemos a Beata Ana pela sua Ďakujeme intercessão. spoločenstvu Agradecemos a mladých comunidade de veriacich jovens crentes ľudí e aos sacerdotes za to, atentos por že guiarem o nosso caminho. usmerňovali naše cesty. Santo Padre, Svätý como os Otec, jovens devem ser ako encorajados máme povzbudiť a não ter mladých, medo aby de sa abraçar a nedali cruz objať kríž vo svojom em živote. suas vidas? A pergunta final, então, para o Santo Padre. Testemunho de Peter e Lenka. Família com 3 filhas. Podemos ver a
alegria dessa família, com 3 filhos, diante do Papa Francisco. Agora é previsto, então, um canto e depois teremos o discurso do nosso Papa Francisco. Tivemos 3 testemunhos fortes. Primeiro, da misericórdia de Deus, de Petra. Depois, o valor do amor casto, sempre de Peter. E agora, o terceiro testemunho desse casal, Peter e Lenka, abraçar a cruz. E o canto. Canto dos jovens eslovacos ao Papa Francisco. Agora teremos o discurso que o Santo Padre irá fazer aos jovens. Estamos transmitindo diretamente do estádio Lokomotiv de Košice, o encontro do Papa Francisco com os jovens eslovacos. Ouvimos já 3 testemunhos de jovens e agora o Santo Padre vai falar com eles. Cada testemunho com uma pergunta e o Papa agora, então, que responde a essas perguntas dos jovens. Sobre a confissão, né, como um jovem deve superar os obstáculos no caminho em direção à misericórdia de Deus. Depois, como encorajar os jovens no valor do amor casto. Queridos jovens, amados irmãos e irmãs, dobre večer, ou seja, boa tarde. Causou-me alegria ouvir as palavras de Dom Bernard, os vossos testemunhos e as vossas perguntas. Fizestes-me 3, as quais gostaria de encontrar resposta juntamente convosco.
Inizio da Peter e Zuzka. Começo por Peter e Dalla Zuzka, vostra domanda sull'amore nella coppia. com a vossa pergunta sobre o amor no casal. L'amore è il sogno più grande della vita, O amor é o maior sonho da vida, ma non è un sogno a mas buon não é mercato. um sonho a bom mercado. È bello, É ma belo, non è facile. mas não é fácil. Come tutte le cose grandi Como, aliás, della todas as vita. coisas grandes da vida. È il sogno, É o ma non è sonho un sogno facile por da excelência, mas não é um sonho fácil de interpretar. Vi rubo una frase. Roubo-vos uma frase. Abbiamo cominciato Começamos a percepire perceber questo este dom dono con occhi totalmente com olhos nuovi. totalmente novos. Avete detto lei? Davvero? Vocês falaram isso. Come avete detto? Na verdade, como Servono dissestes, occhi nuovi, são necessários olhos occhi novos, che non si olhos que não lasciano se deixam ingannare enganar dalle apparenze. pelas aparências. Amici, Amigos, non banalizziamo l'amore, não banalizemos perché o amor, l'amore non è solo porque o amor emozione não é só emoção e sentimento. e sentimento. Questo semmai Isso, è l'inizio. quando muito, será o início. L'amore non è avere O amor tutto não e é ter subito. tudo e súbito, Non risponde alla não logica obedece à lógica dell'usa e getta. do uso e lança fora. L'amore è fedeltà, O amor é fidelidade, dono, dom, responsabilità. responsabilidade. La vera originalità oggi, Hoje, a verdadeira la vera originalidade, rivoluzione, a verdadeira revolução, è ribelarsi é rebelar-se contra a cultura do provisório, e andare oltre é ir l'istinto, além do instinto oltre l'istante, e do e instante, amare per tutta la vita é e amar con por tutti toda a se vida e com stessi. todo o próprio ser. Non siamo qui per vivacchiare, Não per estamos fare aqui della para vita ir vivendo, un'impresa. mas para fazer da vida um empreendimento grandioso. Avrete in mente grandi storie. Todos vós tereis em mente grandes histórias que lestes nos romances, indimenticabili, vistes em algum filme inesquecível ou vistes em algum conto comovente. ma se ci pensate, Mas se pensardes nelle bem, grandi storie nas grandes sono sempre histórias due ingredienti. há sempre dois ingredientes. Uno è l'amore Um é o amor, e l'altro o outro è l'avventura, é a aventura, l'eroismo. o heroísmo. Vanno sempre insieme. Andam sempre juntos. Per fare grande la vita Para tornar ci grande a vogliono vida, entrambi, precisamos de ambos, amor ed eroismo. e heroísmo. Guardiamo Gesù, Fixemos Jesus. guardiamo al crocifisso. Contemplemos o crucifixo. Estão presentes os dois. Um amor sem limites e a coragem de dar a vida até o fim, senza mezze misure. sem meias medidas. C'è qui davanti a noi Aqui diante dos la nossos beata olhos Anna, temos a beata Ana, un'eroina dell'amore. uma heroína do amor. Ci dice di Diz-nos puntare a traguardi para alti. apostarmos em metas Per altas. favore, Por favor, non facciamo não passare deixemos i giorni transcorrer della os dias da vita vida come le puntate como di una episódios telenovela. de uma telenovela. Perciò, quando sognate l'amore, Por isso, quando non sonhardes credete o amor, agli effetti speciali, não acrediteis nos efeitos ma che ognuno di especiais, voi mas è que cada um de speciale, vós ognuno di é voi. especial, cada um Ognuno de è un vocês. dono Cada qual e può é um fare dom dalla vita e pode fazer dalla da propria vida, vita un da dono. própria vida, um dom. Gli altri, la società, i poveri vi aspettano. Esperam-vos os Sonhate outros, a uma sociedade, os beleza pobres. Sonhai uma beleza que vá oltre l'apparenza, para além da aparência, oltre il trucco, para além al di là delle tendenze das tendências da moda. moda, da maquiagem. Sognate senza paura di Sem formare medo, una sonhai formar uma família. famiglia, di generare Gerar e educare educar dei figli, filhos. di passare una vita Passar uma condividendo vida tutto con inteira un'altra persona, partilhando tudo com senza outra vergognarsi pessoa, delle proprie sem fragilità, vos envergonhardes das perché próprias c'è lui o fragilidades, lei porque che li existe accoglie e ele le ou ama, ela che ti ama que as così acolhe e come ama, sei. e que te ama tal como és. Amare l'altro come Amar o outro como é. questo è bello. Isso é bonito. I sogni che abbiamo
ci dicono Os sonhos que temos dizem-nos a vida que desejamos. grandi sogni Os grandes sono sonhos l'aiuto potente, não são il o vestito carro alla potente, moda, o vestido da la moda vacanza trasgressiva. ou as férias extravagantes. Non date ascolto. Não deis ouvidos Parla di sogni, a quem vos fala de invece sonhos. vi vende E em vez illusioni. disso, vende-vos Uma coisa é o ilusões. Uma coisa é o Sognare, sonho. uma coisa avere illusioni. Sonho é uma coisa, ilusão é Questi che outra. vendono illusioni parlando di sogno Esses que sono vendem ilusões falando de manipolatori sonhos di felicità. são manipuladores de felicidade. Siamo stati creati per Fomos una gioia criados più para uma grande. alegria maior. Ciascuno di noi Cada um de è nós unico. é único. E dal mondo può sentirsi E está no amato mundo dalla para se sua sentir unicità, amado per por amare sua gli altri come singularidade nessuno può fare al posto suo. e amar os outros como ninguém Non si vive seduti o pode fazer in no seu lugar. panchina. Não se vive sentado no Reserva di banco de qualcun altro. suplentes, No. de reserva, Qualcuno à è espera unico de substituir agli occhi di qualquer Dio. outro. Não. Non Cada um é lasciatevi único aos olhos de Deus. omologare. Não vos deixeis homogeneizar. Não somos feitos em série, somos únicos e livres. E siamo al mondo E estamos per no vivere mundo una para storia di viver amore, uma história de amor Dio, per com abbracciare Deus, l'audacia para ter di scelte a ousadia de decisões per grandes, avventurarci para nos nel aventurarmos no risco maravilhoso de amar. Vi domando, E eu credete pergunto, questo? acreditais nisso? Vi domando, Pergunto, sognate questo? sonhais isto? Sicuri? Seguro? Brava. Muito bem. Vorrei darvi un altro consiglio. Gostaria de vos dar outro Che conselho. l'amore porti frutto, Para que o amor dê fruto, non dimenticate le não radici. esqueçais as raízes. E quali sono E le quais vostre são radici? as vossas raízes? I genitori. Os pais. Soprattutto i E, nonni. sobretudo, os avós. State attenti, i nonni. Estejam atentos. Os avós. Loro vi hanno preparato il terreno. Prepararam-vos o terreno. Innaffiate le radici. Regai as raízes Vi farà bene. e de ter com os avós. Fate loro domande. Far-vos-á bem. Dedicate tempo Fazei-lhes ad ascoltare perguntas. i loro Reservai racconti. tempo para ouvir as suas histórias. C'è il pericolo Hoje di é o perigo crescere sradicati, de crescer perché desenraizados. siamo portati a Porque temos correre, a fare tendência a tutto di correr, fretta. a fazer tudo Quello depressa. che vediamo in internet può arrivarci Aquilo que subito vemos a na casa. internet pode Basta um chegar-nos clique imediatamente a e casa. persone, Basta um cose clique e compaiono aparecem no sullo visor schermo. pessoas e coisas. E poi Depois, succede che diventino acontece più familiari tornarem-se dei mais volti familiares che ci hanno generato. do que os rostos que nos Pieni di geraram. messaggi virtuali, Cheios de mensagens rischiamo di virtuais, perdere le radici corremos o risco de reali. perder as raízes reais, Disconnetterci dalla vita, desligar-nos da vida real. fantasticare nel Fantasiar vuoto no vazio non fa bene. não faz bem. È una tentazione É uma del maligno. tentação do maligno. Dio ci vuole bien Deus quer-nos piantados bem per terra, assentes na connessi alla terra, vita, ligados à vida, mai chiusi, nunca fechados, ma sempre aperti, mas sempre a tutti, abertos a todos, radicati e aperti. enraizados e abertos. Zakorenění a otvorení. Avete capito? Vocês entenderam? Radicati e aperti. Enraizados e abertos. Sì, è vero, Sim, mi direte voi. é verdade. Vocês vão me Il dizer. mondo la pensa O mundo diversamente. pensa de forma Si diferente. parla tanto d'amore, Fala-se muito de amor, ma in realtà mas na realidade vige un altro principio. vigora outro princípio. Ciascuno pensi per sé. Cada um pense por si. Cari giovani, Queridos jovens, não vos deixeis condicionar por isso, da ciò che non va, pelo que está errado, dal male, pelo mal que se alastra. non lasciatevi imprigionare dalla Não vos tristezza, deixeis prender pela dallo tristeza ou pelo scoraggiamento desânimo rassegnato resignado che nulla de mai quem diz cambierà. que nada Se mudará si crede a jamais. questo, ci Se si dermos ammala crédito a di isso, pessimismo. adoecemos de pessimismo. E voi avete visto la faccia E vocês viram o rosto de um jovem, de uma jovem pessimista? pessimista? Avete visto quale faccia ha? Vocês viram como é o rosto deles? Una faccia Um rosto amareggiata.
amargurado, de amargura. Il pessimismo ci ammala di amarezza. O pessimismo Ci invecchia nos dentro causa doença. e si invecchia Envelhece-se por dentro, envelhece-se Oggi ci sono jovem. tante forze Hoje há tantas disgregatrici, forças tante che incolpano desagregadoras, tutti e tantos que tutto, culpam tudo e amplificatori di todos, negatività. amplificadores de negatividade, della profissionais de lamentela. lamentações. Non ascoltate. Não lhes No, deis perché la ouvidos, lamentela e porque il pessimismo a lamentação e o non sono pessimismo cristiani. não são Il cristãos. Signore detesta O Senhor a tristezza e detesta a vittimismo. tristeza e Non o fazer-se siamo de fatti per vítima. tenere la Não estamos faccia a feitos terra, para ma fixar a per face alzare na lo terra, mas sguardo para al levantar cielo, o agli olhar altri, alla ao società. céu, aos outros, à sociedade. E quando siamo giù E quando nos sentimos embaixo nella vita, na vida, siamo podemos in momenti un po' giù, passar momentos tutti difíceis sappiamo para questa baixo. esperienza. E podemos fazer isso. Zlé na nič. E quando siamo giù, E quando Que nos coisa sentimos possiamo para fare? baixo, o que podemos fazer? c'è un remedio Há infallibile remédio per infalível rialzarsi. para erguer-se. È quello che ci ha Aquilo que raccontato nos tu, referistes tu, Petra, tu, la confessione. a confissão. Avete ascoltato Petra voi? Vocês ouviram o que disse Petra? È il remedio della confessione. É o remédio da Mi confissão. hai chiesto come può un giovane Perguntaste-me como pode um jovem ultrapassar os obstáculos no caminho para a misericórdia de Deus? Come un giovane può oltrepassare Como gli pode ostacoli della via verso la Ultrapassar o misericordia di obstáculo Dio. para a Anche qua misericórdia de è Deus? questione di Também aqui sguardo, é uma questão de olhar. Guardare a quello De olhar che ci o conta, que é mais quello che importante. conta. Se io vi domando Se vos perguntar, a che cosa em que pensais quando andate a quando vos confessarvi? ides confessar? No, non ditelo a voce alta. Não digam a voz alta. Nehovorte to. A che cosa pensate quando andate a confessarvi? Se vos perguntar em que pensais quando vos ides confessar, tenho quase a certeza da resposta. Nos pecados. Ma vi chiedo, Mas pergunto-vos, e pergunto-vos rispondete. e respondam: Pýtam sa, tak potom odpovedzte. I peccati os pecados sono davvero il centro della são confessione? verdadeiramente o centro da confissão? Non sento. Nepočujem. Não ouço. Bravi. Muito bem. Dobre. Dio vuole che ti avvicini a Lui Deus quer que te aproximes dele, pensando em ai tuoi ti, peccati nos teus pecados. o a Lui. O Cosa nele. vuole Dio? O que quer Deus? Che ti avvicini a Lui Que te o ai tuoi aproximes dele peccati? Cosa ou aos vuole? teus pecados? Jemu alebo hriechom. Rispondete. Respondam A Lui. a Più ele. forte che sono sordo io. Silný Mas com força, porque sou surdo. Qual è il centro? Qual é o centro? I peccati o il Os Padre pecados che perdona tutti ou i o Pai peccati? que perdoa todos Il os Padre. pecados? O Pai. Otec. Non si va a confessarsi come Não dei vamos castigati confessar-nos como che pessoas devono castigadas que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação. Perdoa-nos todos os pecados. Ouçam bem isso. Deus perdoa sempre. Boh vždy odpúšťa. Vocês entenderam? Deus perdoa sempre. Ouviram isso? Vi do un piccolo consiglio. Deixo-vos um pequeno conselho. Depois de cada confissão, Rimanete qualche istante permanecei a alguns ricordare momentos il perdono a recordar che o avete perdão que recebestes. Custodite quella pace nel Guardai cuore, aquela paz no quella coração, libertà aquela liberdade che trovate dentro. que sentis dentro de Non vós. i peccati Não os che pecados, non ci sono più, que já não existem, ma il perdono che mas o Dio perdão vi ha que dato, Deus vos deu. la carezza di Dio Padre. O carinho de Deus Pai. Boha Otca.
Este, guardai-o. Não deixeis que vos roubem. E na próxima vez que vos fordes confessar, lembrai-vos disso. Vou receber de novo aquele abraço que me fez muito bem. Não vou a um juiz para regularizar as contas. Vou a Jesus, que me ama e cura. Nesse momento venho aqui para dar um conselho também aos padres. Eu diria aos padres que se sentem no lugar de Deus Pai, que perdoa e abraça sempre. Na mieste Boha Otca, ktorý odpúšťa vždy. Diamo a Dio il primo posto nella confessione. Demos a Deus o primeiro lugar na confissão. Se Lui è il protagonista, se Ele é o protagonista, tudo se torna belo. E confessar-se torna-se o sacramento da alegria. Sim, da alegria. Não do medo e do julgamento, mas da alegria. E é importante que os padres sejam misericordiosos, nunca curiosos, nunca inquisidores. Por favor, que sejam irmãos, que dão o perdão do Pai. Que sejam fratelli que acompanham, que sejam irmãos que acompanham nesse abraço do Pai. Mas alguém poderia dizer, seja como for, eu sinto vergonha, não consigo superar a vergonha de me confessar. Não é um problema. Trata-se de uma coisa boa. Se tem vergonhas, que às vezes isso faz bem, se tem vergonhas, quer dizer que não aceitas aquilo que fizeste. A vergonha é um bom sinal. Mas, como qualquer sinal, convida a ir mais longe. Não fiques prisioneiro da vergonha, porque Deus nunca se envergonha de ti. Ama-te, mesmo no momento em que te envergonhas de ti mesmo, e ama-te sempre. E digo uma outra coisa, que não está no esquermo, no telão. Na minha terra, aqueles que fazem de tudo mal, que nós chamamos de sem vergonha. Uma última dúvida. Mas, Padre, não consigo perdoar-me, pelo que nem sequer Deus poderá perdoar-me, pois cairei sempre nos mesmos pecados. Ouve. Mas Deus, quando é que se ofende? Quando lhes vai pedir perdão? Não. Nunca se ofende. Deus sofre quando pensamos que Ele não pode perdoar-nos. Pois é como se lhe dissesses, és fraco no amor. Dizer isso a Deus é feio, que és fraco no amor. Ao contrário, Deus alegra-se em nos perdoar, todas as vezes. Quando nos levanta, acredita em nós como na primeira vez. Ele não desanima. Somos nós que desanimamos, Ele não. Não vê pecadores a etiquetar, mas filhos a amar. Não vê pessoas erradas, mas filhos amados. Talvez feridos. Então Ele tem ainda mais compaixão e ternura. E cada vez que nos confessamos, nunca o esqueçais. Cada vez que nos confessamos, no céu se faz festa, que seja assim também na terra. Por fim, Petr Ilenka
Na vida experimentastes a cruz. Obrigado pelo vosso testemunho. Perguntastes como encorajar os jovens para não terem medo de abraçar a cruz. Abraçar é um belo verbo. Abraçar ajuda a vencer o medo. Quando somos abraçados, readquirimos confiança em nós mesmos e na vida. Então, deixemo-nos abraçar por Jesus. Pois, quando abraçamos Jesus, reabraçamos a esperança. A cruz não se pode abraçar por si só. O sofrimento não salva ninguém. É o amor que transforma o sofrimento. Portanto, é com Jesus que se abraça a cruz, nunca sozinho. Se se abraça Jesus, renasce a alegria. Renasce a alegria. E a alegria de Jesus no sofrimento transforma-se em paz. Queridos jovens, desejo-vos esta alegria, mais intensamente do que qualquer outra coisa. Desejo que a leveis aos vossos amigos. Não sermões, mas alegria. Levem alegria, não palavras, mas sorriso, proximidade fraterna. Agradeço-vos por me terdes escutado e peço-vos uma última coisa. Não vos esqueçais de rezar por mim. Da Cúria. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco seu discurso aos jovens no estádio Locomotivo de Cozes. Santo Padre, que mais uma vez conversa com os jovens, pedindo para fixarmos o nosso olhar em Jesus Cristo. Ele que morreu por nós na cruz. Falava dos sonhos, sonhar. Todos em pé e vamos rezar. A Deus que nos ama, o Pai Nosso. Padre Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção do Papa Francisco aos jovens eslovacos. Esse encontro tão aguardado, tão esperado, em que Papa Francisco, mais uma vez, fala do amor, fala da castidade, fala do perdão, fala da confissão, do abraço de Deus a todos nós. Deus que espera, não vê pecadores, mas filhos a amar. Não vê pessoas erradas, mas filhos amados. E quando nos confessamos, faz-se festa no céu. Seja assim também na terra, disse Francisco. Mais de 25 mil jovens presentes no estádio Locomotiva. E Papa falava também, quando sonhantes o amor, não acrediteis nos efeitos especiais, mas que cada um de vós é especial. Cada qual com seu dom. E pode fazer da vida um dom aos outros. Agora, os presentes que chegam até o Santo Padre. Esse momento vivido pelos nossos jovens certamente será um momento que vai ser guardado, conservado com muita alegria no coração. Esse momento vivido com o sucessor do Pedro. Fomos criados para uma alegria maior. Cada um de nós é único e está no mundo, disse o Papa, para se sentir amado
na sua singularidade e amar os outros como ninguém o pode fazer no seu lugar. Não se vive sentado no banco de reservas, à espera. Não, cada um é único aos olhos de Deus. Não somos feitos em série. Somos únicos e livres e estamos no mundo para viver uma história de amor com Deus. Ter a ousadia de decisões grandes para nos aventurarmos no risco maravilhoso de amar. Chegamos à conclusão do encontro de hoje, o encontro em que Papa Francisco mais uma vez trouxe a sua palavra aos jovens. E alegria no rosto do Santo Padre de poder encontrar o futuro da Igreja, os jovens, é uma alegria contagiante. Assim, Papa Francisco deixa Košice e retornará a Bratislava para amanhã cedo a celebração eucarística e na parte da tarde, o início da tarde, o retorno a Roma. Boa viagem, Santo Padre. Assim chegamos à conclusão desse encontro do Santo Padre com os jovens. A todos vocês, ainda uma boa terça-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.